Fala aí, respeitável público, tudo bem? Como vocês estão? E aí? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os confrontos agora das quartas de finais da Champions League, que começam amanhã. Vão ter jogos muito bons e até difíceis de opinar, né? De palpitar, porque são jogos muito equilibrados. A partir das quartas da Champions League, normalmente os jogos são sempre assim, o que é uma maravilha para quem ama futebol. É bom e ruim o Barcelona não estar, porque pelo menos eu não sofro, mas é ruim também no caso, porque o Barcelona não está, então não tem aquela, né, ânsia de torcedor de assistir. Mas é legal ver, apreciar o bom futebol, né? Bem, eu vou falar dos quatro jogos. Tem Napoli e Milan, Inter de Benfica, Inter de Milão e Benfica, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid e Chelsea. Bem, eu vou começar falando pelo Real Madrid e Chelsea, que eu acho que deve ser o mais fácil de opinar. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar, até que com facilidade do Chelsea. O Real Madrid poupou parte do time contra o Villarreal nesse final de semana, acabou perdendo, entregou o campeonato espanhol para o Barcelona, ainda bem, né, que o Barcelona vai ganhar alguma coisa, e abriu mão do espanhol para focar na Champions League. Eu acho que vai dar muito certo isso. O time do Chelsea ainda não se encontrou na temporada, né? Quando parecia que ia se encontrar, o time volta a jogar mal com o Graham Potter e ele acaba sendo demitido, e agora eles trouxeram o Frank Lampard, que já foi treinador do Chelsea. Ele era treinador do Chelsea, e aí quando ele foi demitido da primeira vez, o Thomas Tuchel assumiu o time, e aí o Chelsea foi campeão da Champions. Mas passou os tempos, o Frank Lampard voltou, ele estava de férias, né? Ele tinha sido demitido do último trabalho dele, e ele vai ficar até, a princípio ele vai ficar até o final da temporada. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar. Talvez não seja tão fácil assim, mas ganha. Com certeza o Real Madrid vai passar do Chelsea. Isso eu acho que é praticamente unânime. Os únicos que acham que o Chelsea vai passar são os torcedores do Chelsea. Acho que nem eles, mas é isso. Eu acho que o Real Madrid passa por cima do Chelsea, principalmente no Santiago Bernabéu. No Santiago Bernabéu o Real Madrid é altamente difícil de ser batido, se bem que fora de casa também tem tido ótimas atuações. Mas é isso. Agora eu vou falar de Inter de Milão e Benfica, que é um jogo que me parece ao meu ver, um jogo difícil de você palpitar. Porque tem o Benfica, de um lado, que é um time que vem jogando um futebol muito legal, com o Schmidt, treinador. João Schmidt, treinador. É um time que joga pra frente, um time que joga bonito, com jogadores que a gente sabia que tinham potencial, mas que ele tá colocando eles acima da média, como o David Neres, como o João Mário, artilheiro do time na temporada, Rafa Silva, muitos jogadores interessantes que estão acima da média realmente no time do Benfica. E o Benfica está acima da média. Infelizmente perdeu o clássico pro Porto no final de semana, mas é a freguesia, né? Tirando isso, o Benfica vem muito bem. Então, e do outro lado tem a Inter de Milão. A Inter de Milão, que é um time muito inconsistente. É um time que de vez em quando apresenta um futebol legal, no famoso 3-5-2, que é de lei, com os dois laterais muito bem, mas sempre um futebol meio previsível, que até, assim, é um futebol legal de assistir de vez em quando, porque normalmente os jogos da Inter são jogos de muita pressão, de muito ataque sempre, mas é um time que não vem apresentando aquele futebol tão legal, mas é um time que eu considero cascudo. É um time forte, que já pegou um time português, eliminou o Porto nas oitavas de final. Então, assim, é um jogo difícil. Eu acho que da Benfica. Por que eu acho que da Benfica? Porque o futebol apresentado pelo Benfica é muito legal. É melhor que o da Inter. Eu digo que o jogo é difícil porque a Inter tem jogadores que podem decidir e que podem pesar para o lado. Ou a Inter pode fazer, assim, um jogo espetacular na Itália, no San Siro, que não é impossível. E aí o Benfica pode se sentir desconcentrado, pode, né, acabar sentindo ali, o que eu não duvido que aconteça. Mas eu acho que dá Benfica. Esse é um dos confrontos, como eu já falei, mais difíceis de eu palpitar, mas acho que dá Benfica. É... Agora vamos para Bayern de Munique e Manchester City, que assim, também é um dos jogos muito difíceis de palpitar, né? Como eu disse, quartas de final é sempre jogos muito legais e muito difíceis de você palpitar. Eu acho que o Manchester City, pelo futebol, assim, entre aspas, que vem apresentando, é favorito. E eu acho que passa também. Assim, é como aconteceu no jogo do PSG também. O Bayern de Munique é um time muito mais organizado do que a maioria. O PSG, na minha opinião, entre os 11 titulares, tinha um time melhor. Entre o banco já é outra coisa, né? Eu disse isso até num vídeo atrás, se você quiser assistir aí o vídeo. Mas
Eu acho o Manchester City um time que tem essa organização do Bayern de Munique e que tem um elenco profundo para dar continuidade em pressões no meio do jogo, em pressões ao final do jogo, a estar preparado para lesões. Por exemplo, se o Haaland se lesiona, entre o Julián Álvares, atacante campeão do mundo. Óbvio que não considero o mesmo nível, mas um atacante de muita qualidade que entra no lugar. Então eu acho que vai dar Manchester City. Eu acho que o Haaland vai pesar muito nesse confronto, até porque, assim, o Bayern de Munique, como eu falei, é um time organizado, mas tá passando por muita turbulência dentro do clube. O Thomas Tuchel acabou de ser promovido não, mas agora é técnico do Bayern de Munique, o Nagelsmann foi demitido, perdeu o elenco, né? Perdeu o vestiário, o Nagelsmann, por isso ele foi demitido. Eu considerei uma atitude muito ruim da atitude do Bayern de Munique demitir um treinador faltando 2 semanas para as quartas de final da Champions League. Mas, para a diretoria do Bayern, que é uma diretoria tão competente, tomar essa decisão, provavelmente aconteceu algo muito grave dentro do clube que nós não temos conhecimento. Mas é isso, eu acho que da Manchester City, eu acho que na Alemanha vai ser um jogo assim de muita pressão do Bayern de Munique. O Manchester City vai sofrer, vai ter momentos assim, o City vai se defender, assim como fez contra o Leipzig, é um exemplo muito legal. Contra o Leipzig, na Alemanha, o Manchester City não fez um jogo bom, não fez um jogo brilhante, mas conseguiu segurar o Leipzig. Quando eu falo assim, parece que o Leipzig é um timaço. Mas os times da Alemanha costumam jogar um jogo de ida e volta. Um jogo de muito ataque e defesa, ataque e defesa. Os times da Inglaterra, principalmente os times dominantes, como o Manchester City, não. O Manchester City, normalmente, ele só ataca. Ou ele administra jogo e se equilibra mais. E foi isso que o Manchester City fez. O Manchester City se defendeu com a bola contra o Leipzig. Tanto que o jogo acabou 1-1, o Manchester City não fez um jogo brilhante, mas se defendeu com a bola. No segundo tempo foi um segundo tempo muito ruim, que poderia até ter levado a virada, mas conseguiu segurar 1-1 lá e depois venceu. E contra o Bayern de Munique, talvez o City faça a mesma coisa. E eu acho que é muito inteligente se o Pep fizer isso, até porque o Manchester City está num momento melhor da temporada. O time se encontrou com o Haaland, agora o Haaland tem mais gols que o Chelsea na Premier League, ele tem 30 gols, ele é surreal. E eu acho que o Manchester City passa. Vai ser um jogo complicado, talvez exista, né? Eu acho que é um jogo assim muito equilibrado, talvez seja o mais equilibrado da chave junto com a Inter e Benfica. E é isso, mas acho que dá Manchester City. E agora falar do último jogo, que é Napoli e Milan, que assim, na minha cabeça, há algumas semanas atrás, isso era um jogo tranquilo de se falar quem ia vencer, né? Óbvio que tem, na minha opinião, tem aquela questão de que camisa pesa, mas o Napoli estava apresentando um futebol muito superior aos demais, né? Se eu não me engano, está com 20 pontos, 21 pontos na frente do segundo colocado no campeonato italiano. Já é campeão, né? É o virtual campeão, como a gente diz. E vinha apresentando um futebol legal. Mas após a data FIFA, o Napoli voltou muito mal, muito mal. E isso se comprovou principalmente com o Napoli tomando uma sonora goleada de 4-0 em casa do próprio Milan. E é isso que me deixa... É complicado você palpitar, né? Mas, então, e o Napoli apresentou um futebol assim horroroso contra o Milan, foi destruído. Depois venceu o Lecce por 2-1 aqui. O Napoli perdeu muito com a lesão do Osimhen. E, assim, todos os jogadores se potencializavam com ele. O Napoli é um time que não sabe se defender muito. É um time que ataca muito, é um time que só faz pressão. Não que isso seja ruim, isso é bom. Mas, por exemplo, contra o Lecce no final de semana, o Napoli não conseguiu controlar o jogo. Mesmo sendo um time superior, tomava muito contra-ataque. Não conseguia se manter com a bola, não conseguia explorar muitos espaços. Então, o Osimhen, ele fazia muito isso. Ele matava mais as jogadas, conseguia fazer gol, conseguia ajudar mais o time. E o time perdeu muito com a saída dele, com a lesão dele. Até o próprio Kvaratskhelia, que vem fazendo uma temporada excepcional, perdeu muito com isso. Então, assim... E do outro lado a gente tem um Milan que é inconsistente também. O Milan, assim, um jogo voa, assim como foi o 4-0 contra o Napoli, e empatou no final de semana, 0-0. Então, assim, o Milan é um time inconsistente. É um time que uma hora vai jogar muito bem, é um time que uma hora vai jogar muito mal. E é isso. Eu acho difícil palpitar porque é um jogo muito equilibrado. Eu acho que a camisa vai pesar no fim e acho que vai dar Milan. É isso, vai ser mais na vontade mesmo, acho que vai dar o jogo e acho que dá Milan. Valeu? Você que assistiu até aqui, obrigado. Deixa o like, compartilha. Valeu, obrigado.